Hola, soy Rómulo, tu profesor de español. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé desde dónde me estáis viendo vosotros. Yo no sé qué hora es em vuestros preciosos países en este exacto momento. Bom, galera, a dica hoje aqui no Espanhol com Rómulo é com relação a duas palavras no idioma espanhol que são muito parecidas, mas o significado, ou seja, a tradução é totalmente diferente. Eu não estou falando de heterossemântico ou falso amigo, não é? Que no português nós chamamos de falso cognato. Não, eu não estou falando. Eu já falei disso em outros vídeos aqui no Espanhol com Rômulo. No caso destas duas palavras que nós já iremos conhecê-las, é uma questão de prefixo. Pelo prefixo, ou seja, a primeira sílaba vai definir o que é uma coisa e o que é outra. Mas de que eu estou falando? Estou falando de duas palavras que, infelizmente, nós estamos lendo e ouvindo com muita frequência, até dizendo, não é? Estamos lendo, ouvindo, dizendo e alguns escrevendo, não é? Estas duas palavras que não são palavras boas, porém são palavras do nosso atual cotidiano, não é? Eu estou falando das palavras preconceito e da palavra prejuízo, tá? Em português também é bastante parecido, né? Preconceito, a palavra, não é? Não o significado. Preconceito e prejuízo. Percebam que o prefixo que eu falei para o português é igual. Preconceito, prejuízo. Em espanhol eu vou ter uma pequena alteração. Percebam, eu tenho aqui na minha humilde lousa, em minha humilde pizarra, estas duas palavrinhas, tá? Ó, perjuízo, prejuízo, tá? Perjuízo, perceberam o prefixo per? Perjuízo significa prejuízo, prejuízo financeiro ou algum dano, tá? Agora, prejuízo é exatamente o preconceito, tá? Aqui eu tenho um olhinho, né? Eu já expliquei em outros vídeos que significa atenção em espanhol. Atenção em espanhol é ojo, ojo. Presta atenção, ojo. Se alguém te falar em espanhol, ojo, tá? Ojo con eso. Presta atenção, tá? Então, cuidado para não confundir. Claro que eu separei aqui alguns exemplos, e nada melhor do que exemplificar para facilitar a vida da gente, e eu escolhi frases do nosso caótico cotidiano, não é? Então, já pode pegar o seu caderninho para fazer suas anotações, obviamente. Lembrando sempre que tudo que eu disser estará aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, seus estudos e matar a sua curiosidade de saber como é a escrita daquilo que eu estiver pronunciando. Vale? Bom, galera, então é o seguinte. Primeiro com prejuízo. Prejuízo. Repitam. Perjuicio. Perjuicio. El perjuicio, o prejuízo. Então eu tenho aqui, quem nunca leu isso, né? Quer dizer, há muito tempo, né? A gente não lia nada parecido, mas quem nunca leu desde fevereiro, março, aqui no Brasil. O coronavírus está causando um grave prejuízo na economia. El coronavirus está causando un grave perjuicio en la economia. O ser humano já causou diversos prejuízos ao planeta ao longo da história. El ser humano já causou diversos perjuicios al planeta a lo largo de la história. São incalculáveis os prejuízos que o ciclone causou. Son incalculables los perjuicios que ha causado el ciclón. A famosa empresa fechou suas portas por causa do prejuízo financeiro. La famosa empresa cerró sus puertas en razón del
perjuízo financiero. Eu tô falando perjuízo devagar, justamente para que você assimile, tá? Porque o espanhol, de um modo geral, fala muito rápido, e aí não dá para diferenciar, tá? Perjuízo, 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 tá? Perjuízo, perjuízo. E penúltimo. Ah, as pessoas estão com muito medo do prejuízo que isso pode causar. La gente está con mucho miedo del perjuicio que eso puede causar. E por último, agora e não menos importante, este mês tivemos mais prejuízo do que lucro. Este mês tivemos mais perjuízo que lucro. Muito bem? Então, prejuízo, eu vou mudar o prefixo. Perjuízo. Perjuízo. Agora, para esta palavrinha que eu particularmente odeio, detesto, abomino, mas que ela existe, a palavra existe e o preconceito existe, infelizmente, não é? E também é um tema que está, em espanhol chama en las portadas, nas manchetes, não é? De jornais, telejornais e na mídia impressa, mídia social, enfim, nas mídias de um modo geral e na boca do povo também. Então, nada justifica o preconceito. Nada justifica el prejuicio. Essa é um pouco mais fácil porque é muito parecido com o português. Prejuicio. Prejuicio. Tá? Isso é preconceito. Repetindo, nada justifica o preconceito, nada justifica el prejuicio. Nós temos que lutar para que não exista nenhuma forma de preconceito. Temos que lutar para que não haja nenhuma forma de prejuízo. Os protestos ao redor do mundo são para combater o preconceito. As protestas alrededor do mundo são para combater o prejuízo. O comentário dele na famosa rede social foi algo cheio de preconceito. E aqui está no plural, percebam. Su comentario en la famosa red social fue algo lleno de prejuicios. Voy a repetir. Su comentario en la famosa red social fue algo lleno de prejuicios. ¿Vale? Prejuicios, plural, tá? De preconceitos. Infelizmente, algumas pessoas são preconceituosas. Desafortunadamente, algumas pessoas são prejuiciosas. 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 Prejuicioso, prejuiciosa. Tá? Prejuiciosa. Uma pessoa não pode ser preconceituosa porque somos todos irmãos. Uno no puede ser prejuicioso porque somos todos hermanos. Tá? Aí você fala assim, professor, mas eu coloquei lá no tradutor da internet e apareceu preconcepción. Aí eu fui lá e coloquei lá na internet, no tradutor, e apareceu prejuzgamento. Existe. Existe. Porém, não é algo do cotidiano. É uma linguagem mais jurídica. É uma linguagem muito mais arcaica. Em desuso no dia a dia. Não vou dizer que temas jurídicos não são temas do dia a dia, mas é do dia a dia jurídico. Tá? Então, existem as palavras no dicionário, não é, espanhol, preconcepción, prejuzgamento, não é? Que é o pré-julgamento e a pré-concepção de uma coisa. Agora, preconceito em espanhol é prejuicio, prejuicio. E prejuízo em espanhol é perjuicio. Vale? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, como eu gostei, tá? E não esqueçam de clicar aqui para se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, curtir este e todos os vídeos do Espanhol com Rómulo, e de compartilhar com os seus amigos.
e deixar aqui embaixo o seu comentário ou até mesmo uma sugestão de algum tema que você queira que eu aborde, eu assim o farei com muito amor ao idioma espanhol e respeito a todos vocês. Muchísimas gracias por todo. No se olviden nunca de que yo soy Rómulo, tu profesor de español. Hasta luego, hasta siempre y hasta pronto.